Diretamente da Pedra Branca, uma cidade criativa, começa agora mais um estado de excelência que tem o apoio da Unisul, da FECOAGRO, da Tractebel Energia, do Sebrae e do Cicobi Santa Catarina. O programa hoje está no município de Palhoça para destacar um bairro-cidade, localizado cerca de 18 quilômetros do centro de Florianópolis e na base de uma das mais belas montanhas da região metropolitana da capital. A Pedra Branca, cidade criativa, foi projetada para que os moradores pudessem morar, trabalhar, estudar e se divertir, tudo num só lugar. Pedra Branca está com 15 anos de idade, tem muito mais anos pela frente, 20, 30 anos. É um projeto de longo prazo e nós tivemos a felicidade de, ouvindo, eu acho que a nossa capacidade foi muito de ouvir essas pessoas altamente qualificadas que nos orientaram da melhor maneira de construir um bairro que fosse um protótipo, que fosse orientativo para as cidades, porque todas as cidades hoje estão buscando essa coisa de proporcionar experiências, qualidade de vida, encontros, o famoso buchicho. Os centros da cidade, muitas cidades brasileiras e no mundo, sofreram uma evasão, um espalhamento das cidades e há um movimento de retorno aos centros da cidade. Então a Pedra Branca acabou se transformando num laboratório. Nós estamos muito felizes pelos sucessos já alcançados, mas a gente precisa ter muita humildade, porque tem muito para aprender. Foi uma longa caminhada. Nós não imaginávamos que o projeto tomasse essa dimensão quando começamos lá atrás. O empresário Valério Gomes foi o grande idealizador do bairro sustentável Pedra Branca. Para coroar a sua trajetória empreendedora, Valério foi homenageado com o prêmio Personalidade de Vendas da ADVB, Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing de Santa Catarina. Prazer enorme, o reconhecimento de empresários, reconhecidos empresários que nos elegeram, todos eles, na verdade todos os eleitores têm condições de estar aqui no meu lugar, a gente fica muito feliz com isso e no fundo toca um pouco até a vaidade da gente, é muito gratificante, precisa uma certa dose evidentemente de humildade para compartilhar isso com todos os amigos, com as pessoas que nos ajudaram a chegar aqui, mas é um sentimento muito bom. É um prêmio justo que reconhece o trabalho de uma pessoa criativa, inovadora, que tem o seu olhar num horizonte mais longo do que as pessoas normalmente têm. Ele enxerga longe, é dedicado, é entusiasta, e eu quero cumprimentá-lo e reconhecer a justiça do prêmio que a ADVB lhe concede. Para o presidente da ADVB, Otávio Lebarbenchon Neto, o espírito empreendedor de Valério colocou Santa Catarina no mapa das cidades criativas. A cidade criativa Pedra Branca é algo impressionante. Se a gente analisar que Santa Catarina entra no circuito mundial das cidades sustentáveis, inclusive já premiada, o Valério merecidamente, aliás, ele já vinha sendo citado há alguns anos seguidos. Este ano, com muito mérito, ele recebe o prêmio. Para nós, um orgulho, que a ADVB vive com a ideia de homenagear aquelas pessoas que fazem a transformação no mundo do marketing, no mundo de vendas e no Valério agregando o empreendimento à sustentabilidade. Então você imagina a visão do Valério, né, de poder, de ter tido a coragem de iniciar um processo, começando com a Unisul e depois vendo oportunidades de desenvolver aqui um condomínio e a partir do condomínio uma cidade sustentável. Então é exatamente o gancho da cidade sustentável, da cidade Pedra Branca, é que faz com que o Valério tenha tido a oportunidade de mostrar quem ele é, a sua capacidade de inovar, sua capacidade de fazer o diferente. O Valério é um grande empreendedor,
um empreendedor de visão de futuro. Então ele foi super merecedor desse prêmio de vendas da DVB. Para todos que conhecem aqui essa fazenda, como era há poucos anos atrás, estamos falando de 20 anos, isso aqui era uma fazenda e, como ele contou aqui numa visão, primeiro ele quis fazer uma cidade universitária, atraiu a Unisul, que foi uma grande âncora para esse projeto, mas depois ele foi vendo, fazendo muitas viagens, lendo muito, se aconselhando, o que um empreendedor moderno tem que fazer, ouvindo muito, ele foi somando todas essas ideias, com aquele seu jeito inquieto e criou essa maravilha aqui que é a Pedra Branca. Quem não gostaria de morar aqui na Pedra Branca, ainda pertinho aqui dessa Florianópolis maravilhosa? Então foi um grande merecedor desse prêmio, fico muito contente pelo Valério. Desde o início, o bairro teve como âncora a Unisul, a Universidade do Sul de Santa Catarina, que se instalou no local, trazendo vida e movimento à Pedra Branca. Nascemos, então, Cidade Universitária Pedra Branca e nos autodenominamos assim nos primeiros 5 anos. Mais recentemente, mudamos a assinatura para Cidade Criativa Pedra Branca, porque depois desse aprendizado de 15 anos, nós achamos que o foco, o coração é esse complexo universitário, a educação. Hoje tem colégios aqui, tem Escola Técnica Federal, né, de Língua Brasileira de Sinais, tem um complexo educacional fantástico que eu diria que é a base mais relevante. Além disso, você tem empresas de tecnologia, você tem o lazer, o comércio, mas o foco na cidade criativa, que é o que você me perguntou, nós estamos nos espelhando muito, evidentemente, no DNA da grande Florianópolis. O grande negócio, o grande PIB econômico da região metropolitana é TI, e nós precisamos surfar essa onda. O Valério deveria receber, junto com o prêmio que recebeu hoje, também um prêmio de educador, porque o projeto da cidade criativa é um projeto humano, é um projeto de valorização humana, quer nos seus hábitos, quer nos seus valores, e isso que configura a formação humana. Então ele é um educador. Então a minha homenagem primeiro ao Valério por esse empreendimento, mas gostaria de dizer mais. Eu acho que a Unisul, que está vivendo esse privilégio de ter uma ambiência universitária, de ter essa convivência de formação dentro desse conceito de cidade, nós devemos desenvolver juntos também o aspecto cultural que o Valério fez menção. Porque é através do aspecto cultural de valorização das ações do homem, em que ele valoriza a sua sensibilidade, quer na música, quer no teatro, quer em tantas áreas da literatura que, de certa forma, distinguem a humanização. E essa humanização é que está presente nesse projeto. O desenvolvimento do bairro Pedra Branca obedeceu aos chamados 5 Cs, ou seja, as cidades precisam ser criativas, completas, complexas, compactas e estimular o convívio. E a Pedra Branca, cidade criativa, foi projetada justamente para o bem-estar das pessoas, onde elas possam se encontrar, trocar ideias e resgatar a convivência social. A Pedra Branca tem se proposto a ser um lugar melhor para as pessoas morarem, né? Tanto na parte de trabalho, na parte de moradia, na parte de trabalho, um endereço que as pessoas podem viver um dia a dia diferente. E quando a gente começou essa jornada, né, a gente foi conhecendo tantas pessoas legais, tantas pessoas que nos ajudaram a pensar cada detalhe, cada coisa que acontece aqui. E hoje, né, a gente pode caminhar pelas ruas, pode curtir a praça, pode vir aqui no final de semana, e a gente percebe que ao longo desses anos, todas essas pessoas que influenciaram nos ajudaram a construir um endereço de fato, uma cidade que hoje, uma cidade caminhável, uma cidade que você pode andar de bicicleta, pode usar menos o automóvel. A sustentabilidade é um desafio permanente na cidade criativa Pedra Branca. Os conceitos aplicados ao empreendimento
são frutos de experiências vivenciadas por Valério em outras cidades do mundo. A maneira mais fácil de acelerar a curva de aprendizagem, sem dúvida, é ir lá fora, é aprender. E tem muitos bons exemplos, né? Eu citaria, né, uma cidade que nos teve uma influência muito grande, foi Copenhague e Tóquio, no que diz respeito ao uso da bicicleta, que eu gostaria de enfatizar. Eu realmente acredito que a bicicleta tem um papel indispensável e fundamental na melhoria da qualidade e humanização das cidades. O Valério aqui está fazendo uma realização que nos orgulha, não só a nós da família, nem da empresa Pedra Branca, mas nos parece que é uma realização de Santa Catarina, implantando uma pequena cidade que estabelece uma nova modalidade de urbanização e uma nova modalidade de vivência para dar às pessoas a prioridade que elas merecem, substituindo, evidentemente, o automóvel, que a todos nos escraviza, e nos tirar essa dependência que todos temos do carro. Essa é a grande mentalidade, a grande novidade do empreendedorismo no mundo inteiro. O que se deseja é realmente substituir o automóvel e dar às pessoas uma vida mais saudável, mais alegre e com uma sociabilidade bem maior. Eu acho que é um empreendimento, é um diferencial não só para Florianópolis, para a grande Florianópolis, aqui nós estamos em Palhoça, mas para Santa Catarina e para o Brasil. É um empreendimento extremamente diferenciado, é um trabalho que o Valério vem fazendo junto com o Marcelo, que é o diretor-geral, que é o meu sobrinho, é filho do Valério, e é realmente uma satisfação muito grande para nós, ele está recebendo esse prêmio hoje. O processo de criação do Masterplan Pedra Branca envolveu a Universidade Federal de Santa Catarina, escritórios de arquitetura e urbanismo e importantes consultores nacionais e internacionais, dentre eles Jaime Lerner, guru do urbanismo brasileiro. Hoje o projeto, pioneiro no Brasil e na América Latina, é reconhecido como um novo marco em projetos urbanos para a iniciativa pública e privada. Entre os reconhecimentos, destaca-se o de urbanismo do Financial Times de Londres, em 2008, e o convite, em 2009, pela Fundação Bill Clinton, para integrar o programa de Clima Positivo. A Pedra Branca sempre soube convidar pessoas de diversas especialidades para nos ajudar a construir isso aqui. Então a Pedra Branca é feita por muitas mãos e isso é muito legal, muitos especialistas, muitas pessoas, desde estudante a especialista. Acho que esse é um grande ponto forte, né? E a Pedra Branca sempre teve a ousadia de fazer, eu acho, né? De conhecer, de repente de ler um livro, mudar, de fazer, de ser inovador, de ser pioneiro. Então acho que isso acabou de fato trazendo um endereço diferente, né, com muita propriedade e com muita verdade. Hoje a Pedra Branca, cidade criativa, tem cerca de 9.000 moradores, mas a capacidade é para até 40.000. E o sonho do Valério de criar um empreendimento mais humano, conectado e com espaços públicos de qualidade ainda tem um longo caminho pela frente. Mas já é um case de sucesso. Aqui ele colocou toda a vivência dele, toda a experiência que ele teve, toda a vivência que ele teve, aquilo que ele recebeu de informação na vida inteira. Ele vivia em Nova York, vivia em Amsterdã, vivia em todos os lugares, nunca me esqueço, acho que é Bruxelas, eu não sei. Ele trazia ideia que ele queria fazer. E acabou que eu acho que a Pedra Branca tem uns 13 anos, eu acho. Ele começou isso aí, com um loteamento residencial, mas já dentro de um conceito bom, só de residência. E agora, no meio de caminho, acho que de uns 5 anos para cá, ele resolveu integrar a família, o trabalho, o serviço, o lazer no mesmo lugar. Valério, sem dúvida, tem um espírito empreendedor enorme,
idealizou essa cidade Pedra Branca há muitos anos atrás. Isso aqui era uma fazenda que a gente tinha como um local de lazer. E depois de um determinado momento, Valério começou com esse sonho, esse ideal de transformar isso numa cidade. Deu passos importantes de parceria com a Unisul, enfim, de toda a concepção, foi viajar e buscar ideias pelo mundo afora, fazendo parceria, buscando no know-how, tecnologia com pessoas que evidentemente despontam na área e tinham condições. E com esse entusiasmo do Valério, essa capacidade de visão, essa capacidade empreendedora, sem dúvida criou o que é hoje esse sucesso que é a cidade de Pedra Branca. O Valério é um cara ousado, inovador, está sempre inquieto, está sempre procurando coisas novas. E essa cidade que ele fez aqui, em plena Palhoça, né, que aparentemente era uma maluquice. Palhoça, quando eles começaram aí, há 15 anos atrás, ainda era uma cidade periférica, e fizeram um conceito aqui, diferenciado, agregaram projetos dos principais cabeças aqui dos arquitetos aqui de Florianópolis e mesmo fora de Florianópolis. Pegaram Jaime Lerner, se inscreveram na Fundação Clinton e hoje já é uma realidade, né? Você tem já prédios lançados, gente morando aqui, gente trabalhando aqui, essa rua maravilhosa aí, compartilhada. Começou com o conceito de cidade universitária, depois passou para cidade sustentável e agora é cidade criativa, e a gente teve o privilégio lá na Propag acompanhar todos esses passos. Visão de futuro e empreendedorismo. Características impregnadas no DNA catarinense. Existem dois tipos de empreendedor. O empreendedor, aquele que se propõe a dar toda a sua criatividade, a sua coragem para uma companhia e até ser um executivo, porque o bom executivo ele é empreendedor também. Então existe o empreendedor que assume risco e o empreendedor que contribui com o crescimento de uma companhia a partir de uma plataforma já existente. No meu caso, eu desde o início tive esse DNA de desenvolver, esse DNA de competição, de enfrentar as dificuldades, vencê-las, de ser determinado, de buscar o melhor. Agora, só existe uma fonte que eu entendo geradora do sucesso do bom empreendedor. É você pensar sempre na perspectiva dos outros. Você só consegue desenvolver o seu negócio de uma forma positiva se você pensar na perspectiva dos outros. Se você pensar só na sua perspectiva, você não tem sustentabilidade. Eu acho que é muito isso, é do povo catarinense. A nossa, e eu aqui ressalto a figura do meu pai, a nossa vem do sangue familiar. Do meu pai, da família da minha mãe, mas mais especialmente do meu pai. Todo o exemplo que nós tivemos, desde pequenos, os 4 filhos, nós somos em 4, Valério, Cezinha, eu e Eleonora, estamos os 4 hoje nesse meio empresarial, no ramo empresarial, cada um com o seu negócio. Eu acho que veio o exemplo, essa força veio do meu pai, o exemplo que ele veio nos dando desde cedo, que é a força do catarinense, do tijucano, e foi, sem dúvida alguma, esse exemplo dele que nos vem trazendo até hoje. Santa Catarina realmente é um estado diferenciado. Somos um estado pequeno, mas sem dúvida alguma temos muitos motivos para nos orgulharmos, sobretudo do catarinense, do homem catarinense. Essa é a razão do sucesso de Santa Catarina. É interessante esse assunto, porque mesmo aquelas indústrias que se profissionalizam, que vão para o mercado, o dono, o industrial ainda permanece na indústria. Ele profissionaliza a sua equipe de dirigentes, mas ele está presente, está acompanhando. Por isso é que Santa Catarina se diferencia dos outros estados, porque aqui há um comprometimento do industrial com a indústria, mas também com a sua comunidade. E preparando-os com antecedência, sucessão. E este, o exemplo aqui da família Gomes, é bem característico dessa marca de Santa Catarina. Olha, o céu é o limite, né? Se a gente for acompanhar o nosso presidente, meu pai, aqui o Valério, os sonhos são grandes, né? Então, e de diversificar, ou seja, de trazer
o polo da saúde, clínicas médicas, hospitais para dentro do bairro, trazer hotéis, trazer a cultura, centro de eventos, teatros, ou seja, transformar isso numa cidade gostosa. E nós acreditamos muito no segmento da saúde e no segmento da TI. E voltar ao segmento da TI é que nós constituímos aí uma incubadora, um instituto de inovação para apoiar a atração de empresas para dentro do bairro. Porque toda cidade tem que ter PIB, tem que ter economia, tem que ter negócio. E esse instituto, através da parceria com a Prefeitura Municipal, de ter benefícios fiscais para motivar com que as empresas se mudem de outros endereços e venham se instalar na Pedra Branca e tenham a qualidade de vida de morar, trabalhar, estudar e se divertir ao alcance de uma caminhada e ainda um bom endereço para a sua empresa. Esse é o nosso desafio. Os sonhos são muito grandes, compartilhados por inúmeras pessoas, mas a gente visualiza uma cidade muito agradável de se morar, de se desfrutar, um espaço público de qualidade onde as pessoas se encontram, onde a inovação e a criatividade ela é resultante do encontro das pessoas nas esquinas. Eu realmente visualizo uma cidade efervescente, um Vale do Silício, que possa ter, independente de idade, de aspecto socioeconômico, que possa ter essa mistura, esse caldo humano, principalmente nos espaços públicos, nos escritórios, nas residências, porque é disso que vai nascer as inovações, o futuro do Brasil, do mundo. Eu acredito muito nisso, quer dizer, esse é o nosso papel. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja mais informações, acesse estadodeexcelência.com.br. A gente se vê semana que vem em mais um Caso de Excelência. Um grande abraço e até lá!